Vamos lá, eu sou Marina Caruso, eu sou jornalista, editora-chefe da revista Ela, do Jornal Globo, e fui convidada pela Regina e pela Beth para mediar um bate-papo aqui. Eu não imaginava que fosse ter tanta gente conhecida nessa plateia, estou me sentindo ao mesmo tempo super confortável e super constrangida. Vamos lá, a gente vai falar de Uma Relação Sem Nome, o livro que a Beth está lançando, já lançou semana passada em São Paulo, está lançando agora aqui no Rio. Vou apresentar um pouquinho as duas e depois eu vou passar a palavra. A Regina, talvez muitos de vocês conheçam, ela é psicanalista, sexóloga, escritora, tem mais de 14 livros publicados. A Cama na Varanda é o primeiro, eu perguntei agora para ela em que edição deve estar, sei lá, na 20ª, nem ela sabe. Foi um estrondo quando foi lançado, que 26 anos atrás, é isso? Fez 26 anos. A Beth Neves é designer, formada pela FAAP, pós-graduada na Itália. E quando a gente começa a ler o livro, não sei se vocês tiveram a chance de ler, ou pelo menos folhear, a gente vê que ela tem muitas coisas em comum com a protagonista, a Luísa. Então eu vou começar essa conversa pedindo que vocês duas contem como chegaram uma à outra. E depois a gente vai começar com a Beth, perdão, com a Luísa, não, tô brincando, com a Beth, que vai falar um pouco sobre a personagem e depois a gente devolve a palavra para a Regina, pode ser? Pode. Então pega o microfone dela que o meu eu não solto. Quando eu pensei em escrever o livro, eu não me achava uma escritora. Então, eu sempre tive diários a minha vida inteira, desde os 15 anos, mas eu escrevia para mim. E aí eu estava procurando um ghostwriter, que eu achava que alguém tinha que escrever para mim, porque eu tinha assuntos que eu queria tratar. E aí eu assisti a Regina falando e eu falei, nossa, ela tem tudo a ver com o que eu quero falar. E aí eu mandei uma mensagem por Instagram. E ela gentilmente me respondeu. E aí eu perguntei, Regina, eu queria escrever um livro, mas eu quero um ghostwriter. Ela falou, de jeito nenhum, você enlouqueceu? Você abre o computador e escreve. Eu falei, mas eu não sei nem mexer no Word, eu sou das imagens, eu sou artista. Ela falou, tem uma ferramentinha chamada Google, que se você não souber fazer o parágrafo, você vai lá e pergunta pro Google e te responde. Isso ainda não tinha inteligência artificial, né? Agora você não precisa nem mais escrever o livro. Isso. E aí eu acreditei e fui em frente. E a Regina sempre me apoiou. Eu sou muito Quanto grata. tempo tem isso, esse encontro de vocês? Quanto tempo tem, Beto? 2019. Bom, quando eu recebi o convite para fazer essa mediação, eu pensei, um livro que chama Uma Relação Sem Nome, é claro que a Regina tinha que fazer a orelha do livro, prefácio. Mas aí quando você começa a ler o livro, você vê que o livro não é sobre o que a imagem de uma relação sem nome provoca quando a gente quando a gente lê o título, né? Então eu achei ainda mais interessante, Regina, porque a gente está falando não só de uma nova forma de se relacionar, mas de uma relação especificamente não nominável. E aí eu queria que você começasse falando um pouco das sensações que o livro te provocou. Olha, em primeiro lugar, é um livro excelente. Quem ainda não comprou, vai lá e compra, porque não vai se arrepender. E é incrível ter sido o primeiro livro da Beth. É um livro que você não consegue parar de ler. E Uma Relação Sem Nome, isso é incrível no momento que a gente está vivendo. Porque nós somos condicionados, somos frutos da nossa cultura, e as relações todas têm nome. Se é amor, tem que ser assim, assim, assado. Ou é namoro, ou é namoro noivado, ou é amizade. Eu sempre conto a história de um rapaz que eu atendia, que adorava a namorada dele. Um dia ele teve uma regata, ele passou o sábado exaurido, chegou às 9 horas da noite em casa e caindo, não conseguia se levantar, ligou para ela, e morava em Copacabana, lá na Barra, e ele disse, olha, eu não vou aguentar, e aí agora? Sábado às 9 da noite, morto de cansaço, e falou, amanhã de manhã quando eu acordar eu vou. Gente, 15 dias de cara emburrada da namorada, porque quem ama vai de ambulância. Por que ele não chamou uma ambulância? Ele foi de maca. Né? Então, nós estamos acostumados a definir amor desse jeito. Então, uma relação sem nome, não existe nada mais contemporâneo do que isso. Existem diversas formas de amar, diversas formas de você estabelecer vínculos afetivos, né? De você experimentar fortes sensações, né? Nessa área do amor. Então, o livro da Beth
é brilhante nisso. Mas ele não é, na minha visão, sobre uma relação libertária. Pelo contrário, ele é sobre aprisionamento. E acho que talvez nisso a gente difira na análise que a gente faz do livro. Tanto que quando eu fui conversar com a Beth, eu falei assim, eu tô louca ou esse cara é um abusador? Olha, eu acho o seguinte, a Beth até pode dizer o quão ela se sentia abusada ou não, mas eu quero fazer só um parênteses. Peraí, Beth, você se sentia abusada? Não. Bom, ela não se sentia abusada. Sabe por que eu acho que ela não se sentia abusada? Porque a Beth inconscientemente captava toda a fragilidade dele. Porque ele era um abusador no sentido assim, eu concordo com você, Marina, era assim, ele estabelecia, tem spoiler, hein, gente, tá por ouvido quem não quer. Ele estabelecia assim, não posso ficar mais de 2 meses perto de alguém, ou de 2 dias, por exemplo. 48 horas. 48 horas, é o máximo que eu aguento ficar perto. Se ela dissesse assim, tá tão bom, vamos ficar mais 2 dias? Não, você não está cumprindo o combinado, só 2 dias. Por exemplo. Então, o negócio, tem uma cena que estava uma delícia, não foi? Aí ela sugeriu mais alguns dias para passar o aniversário dele com ele, não foi? O meu aniversário. O teu aniversário. O aniversário, mas alguns dias o cara deu um piti, porque ela não estava cumprindo o combinado, com raiva. Mas tem uma coisa, o medo da intimidade, principalmente nos homens, porque dentro de uma cultura patriarcal, aliás, parênteses, na Roma Antiga, 2000 anos, eles desenvolveram a ideia do homem prudente, para o homem nunca ficar preso à mulher, nunca depender da mulher. Então eles desenvolveram essa história e tem textos que diziam assim, quando você se empolgar por uma mulher, lembre-se que ela fede, que ela cheira mal, que ela tem seios balançantes. Aí fazia uma lista de coisas ruins da mulher para o homem nunca se interessar, nunca ficar dependente da mulher. Era o homem prudente. Eu vou resumir bem pouquinho para não dar spoiler, mas assim, o livro começa descrevendo essa relação entre a Luísa e o Dan. A Luísa, ela é designer, ela logo cedo ela recebe uma grande proposta de uma marca super importante na França. Ela tem um filho pequeno, ela deixa o filho com o ex-marido e ela vai morar em Paris durante 4 ou 5 anos, que eu já achei extremamente corajoso. E aí você começa o livro pensando que mãe, né? Porque a gente já tem esses dogmas todos do patriarcado, que mãe deixa o filho com o ex-marido para morar em Paris porque tem uma proposta incrível de trabalho. E aí ela conhece o Dan em Paris, que é um holandês, né? Não sei se na vida real, mas depois você me conta. No livro ele é um holandês e ele tem um cargo importante na empresa que ela trabalha e eles começam a se envolver. E aí o livro ele é todo narrado em pedaços de um diário. E esse diário ele passa por anotações dela, mas ele também passa por trocas de conversas entre eles. Eles ficam sem se ver durante um grande tempo, eles voltam a se encontrar e voltam a trocar mensagens, né? Sim. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre o que essa história tem de autobiográfica e como foi, ao folhear o seu próprio diário para montar um livro, passar novamente por tudo isso que te fez muito bem e também o que te fez muito mal. O retomar os diários, eu tinha alguns assuntos que eu queria tratar. Então, eu peguei os diários, eu encontrei pedaços dessa história, né, que eu achava interessante, porque eu queria criar esse interesse do leitor, dele continuar, dele saber. Eu tenho uma memória visual muito, muito grande e eu gosto de descrever lugares, então eu ia descrevendo e colocando fatos que me interessavam tratar. Em alguns momentos foi muito difícil e eu acho que escrever é uma cura, porque me ajudou a analisar, a sentir, a refletir, a conversar com a Regina, a conversar com o meu terapeuta, a conversar com minhas amigas, tudo aquilo que estava acontecendo, porque em alguns momentos era difícil, porque
eu venho de uma criação, de uma educação que o amor romântico era o padrão, né? O namorado, o noivo, casar. Se bem que eu nunca casei de véu e grinalda, nada disso, sempre fui um pouco na contramão. Mas eu venho de uma educação que o amor romântico era importante. Então, desconstruir tudo isso custou um pouco. É isso. O Dan nunca perguntou para a Luísa como era a vida dela quando eu não estava com ele, e ela nunca perguntou para ele. Inclusive, ele tem dificuldade de vir para o Brasil porque ele não quer conhecer o pai do filho, não quer saber a vida, não quer saber com quem tá, não é? Exatamente. Então o vínculo tem que ser bem distante e existe um pacto que não é falado, ou seja, com quem ele está hoje, com quem ele estava ontem, ou com quem ela está, com quem não entra no mérito da relação. É preciso para isso que a gente não encare o outro como um objeto que a gente possui, né? Exatamente. Agora, o Dan tem uma coisa muito interessante, porque o desenvolver a capacidade de ficar bem sozinho é um luxo. Quer dizer, sem você necessitar ter uma relação amorosa fixa com alguém que fica ali todo dia. E aí, comeu o quê? O que você fez depois do almoço? Então, você não precisar disso é muito interessante. Você poder estar na vida com seus amigos, seus projetos, seus interesses, seu trabalho, você poder prescindir disso, né? Agora, ele exagera, porque ele tem pavor, pelo que eu entendi, pelos relatos da Luísa, ele tem pavor de ser dependente. Eu acho que é o medo de você de se deixar levar e ficar totalmente dependente, vulnerável. Vamos lá. Então, a Kika Gamalor deixou uma pergunta. Ela queria saber se a noção de finitude que você teve quando descobriu uma doença teria causado um conforto maior para você, no sentido que você pudesse recolher um pouco mais e deixar esse homem longe já de você. Se isso te ajudou a dar, ou você precisou disso, usou disso para ter segurança em si, cuidar mais de você do que da relação? Não, acho que não foi bem assim, porque na realidade a finitude, né, eu me ver diante de uma doença que me anunciava alguma coisa que todo mundo sabe que vai acontecer, mas quando você vê pela frente é diferente, me deu ao contrário, me deu coragem de enfrentar mais coisas, de me liberar, de achar que tudo pode acontecer a qualquer momento. Eu acho que não, eu acho que eu não me fechei, eu acho que eu me abri. E é por isso que eu vivi tão bem esses anos, e principalmente com a segunda notícia, que a doença era mais grave ainda, de falar, não, agora que eu quero aproveitar mesmo, entendeu? Então agora eu quero viajar, eu quero viver exatamente assim, respeitando o outro e respeitando a mim, meus momentos, minhas dificuldades, como respeitar a pessoa que está ao meu lado, ou os amigos, enfim. Acho que foi uma forma mais de me abrir. Acho que eu me abri muito mais, eu era muito mais fechada antes. Por favor, queria te convidar às conclusões finais, te agradecer mais uma vez pelo convite. Muito obrigada a você. Pedir para você convidar a turma para vir aqui autografar, né? Com certeza, gostaria que todos... O livro é ótimo, gente. Quem não comprou, não deixe de comprar, porque está perdendo a chance de ler um super... A gente se reconhece em várias passagens do livro, isso eu achei muito... Você se reconheceu, né? Muito. Seja na indelicadeza, na sensibilidade, em diferentes momentos, assim. Por isso que é um barato. É um livro que, assim, eu diria que foi escrito por alguém que já fez psicanálise bastante. Porque é um livro que está muito... Ele é um convite à reflexão e a essas quebras de repetição de padrão, né? É.